Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. E que cada pessoa que aqui veio saia daqui direcionada, orientada. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos ler a palavra. Lá no versículo 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava como? Distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás o quê? E afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Amém? Olhe para mim, por favor, preste atenção agora no que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto é esse. O quê? Distraídos. Como nós vimos no vídeo, está muito claro como é que o mal trabalha, principalmente nos nossos dias. Nunca foi tão fácil formas de distração como nos nossos dias. Hoje a pessoa tem o mundo na palma do quê? Da mão através do quê? Do telemóvel. Não é assim? Se não é o telemóvel, é o computador. Se não é o computador, é a televisão. A pessoa para na frente da televisão e hoje, dependendo do plano que você tem na operadora, você tem ali quantos canais? Vários. Canal para tudo, não é isso? Filmes, novelas, notícias, etc, etc. Desporto, sim ou não? Pastor, é pecado? Não, não é pecado. Dentro de uma normalidade, não é pecado. A pessoa vai assistir uma notícia, não é pecado. A pessoa vai assistir um filme, dependendo do conteúdo do filme, não é pecado. Deu para entender? A pessoa vai assistir algo, por exemplo, agora nós temos no Univer, temos lá a série da Rainha Esther, não é isso? A Rainha da Pérsia. É uma coisa produtiva. Temos as novelas bíblicas, não é isso? Temos as novelas bíblicas, seriados que a igreja inclusive tem produzido, são coisas produtivas. Dentro de uma normalidade, não é pecado. O problema é que a pessoa, ela se deixa levar por tantas notícias, tantas informações, tantas coisas, que malmente ela tem tempo para as coisas de Deus. Ela não tem tempo suficiente, ou ela não dedica tempo, porque tempo todos nós temos. Quem aqui tem 24 horas por dia? Tem alguém que tem menos de 24 horas por dia aqui? Tem alguém que tem 23 horas por dia? 10 horas por dia? Todos nós temos o mesmo tempo. 24 horas por dia. Dentro desse tempo, a questão é quanto tempo você dedica para Deus. Dentro desse tempo que você tem durante o dia, quanto tempo você dedica para as coisas de Deus? Tem gente que acorda de manhã, já vai direto aonde? No telemóvel, para ver a notícia que tem, para ver a mensagem que tem, para ver uma rede social. Nem de manhã cedo ela dedica tempo para falar com quem? Com Deus. Não faz uma oração, não lê uma palavra da Bíblia. Eu pergunto para você, essa pessoa, ela tem comunhão com Deus? Ela tem comunhão com Deus? Não, ela não tem comunhão com Deus. Ela depende dos momentos que ela vem na igreja. Isso é quando ela vem.
ela depende dos momentos que ela participa de uma reunião. Isso é quando ela participa. E quando ela participa interessada, porque às vezes a pessoa participa, mas está com a cabeça em outro lugar, está pensando em outra coisa. Às vezes a pessoa vem na reunião e já fica preocupada que horas vai acabar o quê? O culto. Não é assim? E se o pastor passar um pouquinho da hora, se o pastor insistir mais um bocadinho na hora, ela já critica. Ela não fala para ninguém, mas dentro dela, ela critica. Poxa, o pastor hoje demorou muito. Como se ela dedicasse muito tempo para quem? Para Deus. Você já parou quanto tempo você dedica para Deus? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo nós dedicamos para Deus no nosso dia? Porque é muito fácil dizer, Jesus Cristo é o quê? Se Ele é o Senhor, nós somos o quê? Servos. E o prazer do servo é estar na presença de quem? Do seu. Por isso que as pessoas, muitas pessoas estão fracas espiritualmente. Maus pensamentos, pensamento de desistir da fé, pensamento de jogar a toalha, pensamentos maliciosos, pensamentos maldosos, pensamentos de desânimo. Por que que ela tem tantos maus pensamentos? Porque a mente dela está vazia das coisas de quem? De Deus. Ela está distraída. Ela vive distraída. O tempo que ela deveria aplicar-se na leitura da Bíblia, ela não lê a Bíblia como deveria. O tempo que ela deveria aplicar-se na oração, ela não tem orado. O tempo que ela devia aplicar-se nas coisas de Deus, ela não faz isso. O pouco de tempo, às vezes, que ela tem, ela pensa assim, bom, eu já trabalhei o dia todo, agora eu vou tirar um tempo para mim. É o que ela diz. Eu vou tirar um tempo para mim. E o tempo dela para ela é o quê? É parar na frente de uma televisão ou de uma rede social e ficar ali horas e horas a fio. Às vezes a pessoa passa até a madrugada. Tem gente que é tão viciado nisso que passa o quê? A madrugada, assistindo um seriado, assistindo uma outra coisa, e a pessoa no outro dia está cansada, não tem nem disposição para trabalhar. Porque ela dedica um tempo precioso para aquilo que não vai somar em nada na vida espiritual dela. Deu para entender? Repito, é pecado? Não é pecado. Dentro de uma normalidade, não é pecado. Dentro de uma vigilância, não é pecado. Por exemplo, agora, estamos no período de férias, sim ou não? Quantas pessoas que vão tirar férias, ela diz assim, bom, vou tirar férias, aí passa 15 dias, vai para um determinado sítio, não procura saber onde é que tem igreja, para assistir um culto. Não, porque parece que tirar férias é tirar férias de quem? De Deus. Tem gente que faz isso, não, tem que descansar a cabeça. E ela vai tirar férias, e ela fica naquela ansiedade pelas férias, nada contra as férias. Pastor, é pecado tirar férias? Não. O trabalhador, diz a palavra, é digno do fruto do seu trabalho. Mas se você vai tirar férias, não tire férias de Deus. Não tire férias de Deus. Não é porque você está de férias que você não vai ler o quê? A palavra. Não é porque você está de férias que você não vai orar. Não é porque você está de férias que você não pode procurar onde você vai tirar suas férias, a igreja mais próxima, para você ir lá participar de um culto. Amém? Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas que nesse período de férias vão de férias e não voltam mais. Porque o diabo ataca exatamente nesse período. A pessoa vai de férias e o diabo usa alguém, o diabo coloca um mau pensamento, o diabo vem com uma tentação e a pessoa cai. Deu para entender sim ou não? Então Marta, ela estava assim. Marta estava distraída, não tem como você dividir a sua atenção. O que Marta queria? Marta queria servir a todos e queria também ouvir a palavra de Jesus, mas não tem como você dividir o quê? A sua atenção. Você vai na faculdade, você vai na escola, você entra com o telemóvel, você fica lá no telemóvel? Quando a pessoa está na sala de aula, ela fica no telemóvel? O que ela tem que fazer? Dedicar, prestar toda a atenção
ao que o professor está a ensinar. Não é assim? A mesma coisa, inclusive por isso que nós já falamos para a pessoa desligar o quê? Quando entrar onde? Porque não dá para dividir a atenção. Não dá para a pessoa dividir a atenção. Ou é uma coisa, ou é outra. Marta queria dividir a atenção porque ela estava ali naquela correria a servir. Jesus estava a falar, a dar a palavra, e Marta não conseguia prestar atenção. Então ela estava o quê? Distraída. É isso que o diabo quer. O diabo quer que a pessoa fique o quê? Distraída. O diabo quer você distraído, porque quando a pessoa está distraída, você vê que muitos acidentes de trânsito acontecem porque a pessoa está o quê? Vai olhar o telemóvel, não é assim? Vai atender o telemóvel, pronto, acidente. Estava distraída. Não dá para você se distrair, principalmente no que diz respeito à sua vida espiritual, à sua salvação. Você tem que dedicar tempo para a sua vida espiritual. Você tem que dedicar tempo para a sua vida com Deus. Amém? Deu para perceber sim ou não? Então o primeiro ponto é a distração. Aí o segundo ponto diz assim: ansiosos. Marta, além de distraída, estava o quê? Não é o que Jesus falou? Porque Marta, Marta, por que estás ansiosa e afadigada? Olhe para mim, preste atenção. O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada. Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada. Você vê que tem pessoas que vêm na reunião, inclusive na quarta-feira, acaba a reunião, pastor, ora aqui pelo meu filho. Ela vive ansiosa porque ela quer que o filho dela se converta, e ela fica 24 horas por dia pensando nisso, no filho. E ela fica desesperada e fica ansiosa, e pede para um orar, e pede para outro orar. Ela não confia naquilo que ela fez com Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, e tudo vos será. Jesus não disse buscai só o reino dos céus. Ele disse buscai em primeiro lugar, e tudo vos será acrescentado. Quer dizer, Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Não precisa você lembrar Deus da sua necessidade. Ele sabe da sua necessidade. Então, quando a pessoa busca em primeiro lugar o reino de Deus, ela prioriza a vida dela com Deus, que era o que a Marta deveria ter feito, Maria fez e a Marta não fez. Prioridades. Quando ela prioriza a vida dela com Deus, tudo que ela precisa será o quê? Acrescentado. Nós não somos contra a pessoa buscar as necessidades dela. Por exemplo, nós temos aqui na igreja a segunda-feira que oramos pelo quê? Pela vida o quê? Financeira. Nós temos a terça-feira que oramos pelo quê? Pela saúde. A quinta-feira oramos pela família, fora aquelas orações que fazemos aos domingos. Não é assim? Mas você vê que todos os dias nós temos um dia dedicado para atender uma necessidade. Isso não quer dizer que a pessoa tem que priorizar a necessidade ou as necessidades e deixar o espiritual de quê? De lado. É o contrário. Primeiro você investe no espiritual. Mas quando a pessoa não é ansiosa, quando ela confia na palavra, quando ela confia em Deus, ela vem para o altar. E ela fica na dependência de quem? De Deus. Ela fica na dependência de Deus. Ela sabe que o altar não vai falhar. Ela sabe que a palavra de Deus não vai. Veja o exemplo de Maria. Maria estava aos pés do Senhor Jesus. Por que ela estava aos pés? Porque ao contrário da irmã que estava ansiosa, ela estava confiante, ela confiava no Senhor Jesus. E por isso, ela recebeu o quê? Não é o que está escrito? Vamos ler o final que diz aí. Marta, Marta, disse o Senhor, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa boa parte é o Espírito Santo. Quando você escolhe e você prioriza o espiritual, então você está a priorizar a boa
parte. E essa parte não lhe será tirada. Tudo você pode perder. Você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder carro. Você vê que tem pessoas agora que nessas últimas tragédias, catástrofes naturais, pessoas perderam casa, pessoas perderam dinheiro, pessoas perderam bens materiais, sim ou não? Você pode perder um familiar, você pode perder muitas coisas, mas quando você prioriza o altar, quando você prioriza Deus, quando você prioriza o espiritual, então você está priorizando a boa parte. Jesus disse que essa parte não lhe será o quê? Você não vai perder essa parte. Isso ninguém pode tomar de você. Isso ninguém pode tirar de você. Amém? Eu sou o único que posso perder essa boa parte se eu não cuidar. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ela recebeu o Espírito Santo, mas ela não zelar pelo Espírito Santo, se ela não continuar a comunhão dela com Deus, se ela se deixar levar pelas distrações desse mundo, ela pode sim perder o que ela conquistou. Mas se ela é aquela pessoa que está sempre aos pés de quem? Do Senhor Jesus, eu duvido que ela vai perder alguma coisa com Deus. Ela não perde nada com Deus. Estar aos pés do Senhor Jesus é você estar na dependência de quem? De Deus. Estar aos pés do Senhor Jesus é a sua vida estar onde? No altar. Será que você está aos pés de Jesus? Será que a sua vida está aos pés? Não é fisicamente, vocês estão a entender, sim ou não? Estou a falar espiritualmente. Espiritualmente, porque quando a minha vida está aos pés do Senhor Jesus, eu estou no altar, onde eu for, eu estou no altar. Se eu estou em casa, eu estou no altar. Se eu estou no trabalho, eu estou no altar. Se eu estou na faculdade, na escola, eu estou no altar. Ou seja, eu estou aos pés de quem? Do Senhor Jesus, porque eu priorizo isso. Porque eu priorizo o espiritual. Eu priorizo a vontade de Deus na minha vida. Eu priorizo ouvir a voz de Deus. Por isso o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é para quê? É para você se esvaziar das coisas do mundo para se encher das coisas de quem? De Deus. Mas você vê que nem isso muitos querem fazer. Porque ela prioriza as coisas do mundo e deixa as coisas de Deus o quê? De lado. Deu para entender sim ou não? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu já fui essa semana na igreja. Quem fala assim é religioso. Porque ela acha que vir na igreja, pronto, já vim na igreja um dia na semana é o suficiente. Entenda, a nossa comunhão com Deus tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Não é você simplesmente, bom, já fui na igreja hoje, graças a Deus, como um religioso. É assim que pensa o religioso. Mas a pessoa que está aos pés do Senhor Jesus, ela tem prazer de estar onde? Na casa de Deus. Não é uma obrigação, não é uma imposição, não é um fardo, não é um peso ela vir na igreja. Não é um peso ela ouvir a palavra, não é um peso ela estar no altar, não é um peso, porque ela vê com olhos espirituais, ela não vê com os olhos materiais. Ela vê como mais uma oportunidade de estar onde? Aos pés do Senhor Jesus. Avalie a sua vida. Será que a sua vida, você tem a sua vida aos pés do Senhor Jesus? E por que o diabo quer que você fique distraído? Porque a qualquer momento Jesus pode o quê? Não brinque com isso, não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. E outra coisa, a sua salvação depende só de você. Não depende, a salvação do marido não depende da esposa não depende do marido e vice-versa. A sua salvação depende só de você e de mais ninguém. Então priorize ter a sua vida aos pés de quem? Do Senhor Jesus. Amém.